Olá pessoal, aqui é o canal Relatos do Além, Ike. O relato de hoje foi contado por Beatriz. Ela me passou esse relato por WhatsApp. Ela mora em Itapecerica da Serra, aqui em São Paulo. Na verdade, essa história aconteceu com a mãe dela, que se chama Carol. Há 40 anos atrás, Carol era uma menina de 10 anos que morava no estado da Bahia. Ela veio para cá, para o estado de São Paulo, junto com seus pais e irmãos, no município de Ibiúna. Ao chegar em Ibiúna, ela fez uma amizade com uma menina da mesma idade, que se chamava Felícia. Logo em seguida, as duas viraram grandes amigas e estavam sempre juntas e sempre estavam juntas brincando e se divertindo. Uma almoçava na casa da outra, uma dormia na casa da outra. As duas tomavam banho de chuva, ficavam brincando em poças d'água. Na casa de Felícia tinha um quintal bastante grande. Tinha algumas galinhas que a mãe dela criava. Também tinha algumas árvores. Inclusive havia um pé, uma goiabeira, que as duas sempre subia, ficava brincando e tirando goiabas. E a amizade de Carol e Felícia era uma amizade muito bonita, uma amizade muito forte. Mas infelizmente foi uma amizade que durou pouco tempo, no máximo 6 meses. Um dia, as duas estavam conversando e de repente resolveram trocar alguns segredos uma com a outra. Carol contou alguns segredos e quando Felícia resolveu contar alguns também, ela falou que havia um segredo em específico que não poderia contar. Carol achou muito estranho. Por que não queria contar? Já que as duas eram amigas e quando são grandes amigas, não pode haver segredo. Mas Felícia insistia que não poderia contar porque era algo pessoal e muito importante. E naquele momento Carol entendeu, pois não seria um segredo que ia desfazer a amizade bonita que tinha entre elas. Um dia teve uma faxina na casa de Felícia e Carol foi ajudar. Ao tirar algumas coisas de cima do guarda-roupa, de repente ela derrubou muitas coisas pelo chão. Derrubou sem querer. E de repente ela avistou um objeto que tinha caído no chão, um objeto muito estranho, que na verdade era uma tábua de madeira com algumas letras e numerações. Naquele momento naquele dia, naquela época, ela não sabia o que era aquele objeto, mas hoje ela sabe que aquilo era uma tábua Ouija. Na mesma hora, Felícia pegou a tábua do chão e guardou. Carol perguntou o que seria aquele objeto. Felícia não respondeu. Pediu para Carol esquecer e falou que não era da conta dela. E Carol resolveu deixar para lá. Dias depois, como ela sempre fazia uma com a outra, Carol resolveu dormir na casa de Felícia. E como sempre, as duas passavam horas e horas conversando
uma contando história para outra. De madrugada, Carol acordou com alguns barulhos que estava dentro do quarto, e de repente ela viu uma sombra negra que estava em frente ao guarda-roupa. Essa sombra tinha a silhueta humana, um formato de um homem bem alto. Na hora, Carol gritou bastante, acordando Felícia e os pais. Ao chegarem lá, não havia ninguém, apenas o guarda-roupa mesmo, e algumas coisas que havia no quarto. E Felícia, para ajudar a amiga, resolveu dormir junto com ela, e passaram a madrugada toda juntas na mesma cama, até o dia amanhecer. Depois de alguns dias, Carol percebeu que Felícia estava agindo estranho. Estava falando menos com ela, não ia mais almoçar na casa dela, não ia dormir mais lá. Estava se afastando aos poucos. Preocupada, ela resolveu perguntar à amiga o que estava acontecendo. E Felícia respondeu que não era nada. E pronto, e não queria falar. Então, para as duas voltar a ser a mesma de antes, Carol se ofereceu para dormir na casa da amiga, mas Felícia não quis. E então Carol pediu para Felícia dormir na casa dela. Também, da mesma maneira, Felícia não quis e falou que cada um devesse dormir em suas próprias casas. E pediu para Carol ir embora, falando que estava muito ocupada e tinha muitas coisas para fazer. Carol foi embora muito triste, pois Felícia nunca havia agido daquela maneira. No dia seguinte, a acordar pela manhã, umas 7 horas, Carol observou um movimento estranho. Escutou muitos barulhos de pessoas falando e correu, abriu a janela e viu que tinha muita gente correndo, indo em direção à casa de Felícia. E ficou muito curiosa e preocupada. O que será que está acontecendo lá na casa da Felícia? Ao correr para lá, encontrou sua mãe e sua mãe falou: "Filha, se fosse você eu não iria." Mas Carol não pensou duas vezes e correu para lá. Ao passar pela multidão de pessoas, entrou na casa da amiga e, indo lá para o quintal, se deparou com uma cena terrível. Encontrou Felícia enforcada na goiabeira. Aquela foi uma cena chocante, pois encontrou sua melhor amiga enforcada no pé de goiaba. E depois daquele dia, Carol passou muitos dias sem dormir direito, tentando entender o que havia acontecido, pois o suicídio de Felícia foi algo muito forte para ela, para uma menina de apenas 10 anos. E ficou muitas perguntas sem respostas. Qual era o segredo que Felícia tinha e não queria contar? Por que ela tinha uma tabuíja em casa? O que era aquela sombra negra que estava no guarda-roupa? Por que ela estava agindo estranho daquele jeito? E o que levou a ela tirar a própria vida? E essas coisas ficaram na cabeça dela por muitos e muitos anos. Mas Carol nunca conseguiu esquecer a melhor amiga. E até hoje
ela fala que Felícia foi uma amiga que ela nunca vai esquecer. Então, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva. É isso aí. Tchau.